Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, live especial. Hoje estou aqui na maior metrópole do Brasil, na maior metrópole da América Latina, centro financeiro do Brasil, aí porta de entrada para grandes negócios, São Paulo. Hoje estou aqui também muito próximo à Avenida Paulista, então, caso tenhamos ruídos no som, espero que você não se incomode tanto, porque aqui estou próximo à Avenida Paulista, muitas pessoas, muitos carros. Diremos, Romeu Buzarello já estará conosco logo mais. Grande prazer a todos. Se você estará aqui conosco, nos acompanhando, por gentileza, clique no aviãozinho aqui embaixo. Bom dia, Romeu Buzarello. Tudo bem? Como vai? Grande prazer. Beleza, hein, meu caro? Como vai? Ótimo. Ótimo. Ó, eu quebrei aqui o lockdown, mas estou numa área aberta e grande aqui. Então, nosso bate-papo pode aí acontecer sem máscara, sem problema algum. Que bom, que bom. Eu continuo em casa ainda, indo com muita cautela para o escritório, uma vez a cada 10 dias, dependendo do contexto, mas com todos os protocolos. Jornada dura. Ótimo. Seguimos, né? Não tem jeito. Temos que fazer o nosso melhor e aproveitar. Eu inicio esse bate-papo agradecendo aí a sua presença ilustre hoje. Esse projeto que iniciou em março e vem acompanhando e conversando com especialistas de diversos segmentos. Então, aí, para potencialmente fechar esse mês, com conversa com Buzarello. Romeu Leão Buzarello, ele é professor dos cursos de MBA e Educação Continuada da ESPM, INSPER, FIA e Startse. Também é mentor de várias startups com vasta expertise teórico-prática em tecnologia, inovação e marketing. Inicio aqui meu bate-papo já puxando um gatilho para a nossa conversa, Buzarello, no sentido de quando a gente fala de tecnologia e inovação, sem sombra de dúvidas, nós temos que frisar a educação. E começa o nosso bate-papo com uma fala, com uma frase de impacto que eu sempre finalizo minhas palestras, nesse caso eu vou iniciar, que é Alvin Toffler falando que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler nem escrever, mas aquela pessoa, aquele profissional que não sabe aprender, reaprender, desaprender, voltar a aprender, né? Fica nesse ciclo virtuoso de aprendizado, desaprendizado, aprendizado novamente. E, de fato, nós vivemos um período que a tecnologia permite acesso à informação, acesso a conteúdos, mas temos que nos questionar, será que educação de fato é importante ou será que é o aprendizado que é mais importante? Na sua vivência, na sua bagagem experimental, o que você pode dizer no sentido da educação que nós estamos vivendo no atual momento e na evolução dela? No sentido de que no século XIX contratávamos trabalho braçal, depois cérebro, e no atual momento, com propósito, com as empresas mais abertas a esse questionamento do status quo, né? Nós temos a questão do propósito e do coração, contratar por coração. Então, eu gostaria dessas duas perguntas para você. A evolução, nesse sentido de trabalho braçal, trabalho focado em cérebro e agora trabalho focado em coração, junto com a questão de cursos online massivos e abertos de universidades do mundo inteiro que nós temos acesso. Será que, de fato, educação e aprendizado andam em conjunto? Será que tem um que deve ser focado mais do que outro? Essas duas perguntas para a gente começar. Vamos lá, Buzarello, seja bem-vindo. Obrigado, Matheus. Bom, primeiramente, não existe mais a expressão ex-aluno. Acabou a expressão ex-aluno. Eu estudei na PUC, estudei na GV, existe a expressão ex-aluno. Nós seremos eternamente reféns de escola. E quando eu falo escola, eu estou falando entre aspas, que não é mais a escola tradicional, na qual você ia lá às terças e quintas, né? Das 19 às 21 horas. Né? Porque a aprendizagem hoje, ela não tem mais hora útil, como foi no passado. Né? Nós aprendemos no passado hora útil. Então, quando você fez a graduação, era de segunda a sexta, das 7h30 da manhã ao meio-dia. E à tarde você fazia algumas matérias complementares. Hoje, a aprendizagem não tem hora útil. Eu aprendo num podcast, eu aprendo numa live, eu aprendo num vídeo do YouTube, eu aprendo num e-book, eu aprendo na hora bar, eu aprendo numa timeline do LinkedIn, do Insta, do Facebook. Né? Você está aprendendo o tempo todo, desde que você tenha
essa predisposição. Nunca foi tão fácil e barato para você aprender como nos dias atuais. As escolas viraram empresas e as empresas viraram escolas. Por isso que as empresas estão montando as suas universidades corporativas, porque elas entendem que a educação, muitas vezes formal das escolas, não atende mais às necessidades de aprendizagem prática do dia a dia. Então, você pega, por exemplo, algumas empresas como o iFood e tantas outras do mercado, estão criando seus cursos de inteligência artificial, de Big Data, de Analytics e tal, para atender às necessidades internas deles. Muito bem. Então, uma coisa é a educação formal. Outra coisa é a aprendizagem, que você aprende todos os dias, das mais diversas formas, e que você coloca esse seu aprendizado a conhecimento da empresa que você trabalha, ou da sua própria empresa, ou do seu próprio desenvolvimento pessoal. Às vezes o pessoal fala, mas a educação é cara. Não, a educação não é cara. Cara é ignorância. A ignorância que é cara. A educação não é cara. Educação já não é mais prioridade. Educação é premissa. A educação, ou aprendizagem, como queira, ela passa a fazer parte, Matheus, da nossa cesta básica de sobrevivência. Assim como você tem os itens básicos para sobreviver, a educação, nas suas mais diversas formas, passa a ser um item nosso básico de sobrevivência. Porque se você não estiver estudando, aprendendo, se desenvolvendo, Matheus, você, em questão assim, de anos, você vai perder relevância. E aí você vai entrar para a estatística dos fitoterápicos. Vai ter problemas de ordem psicológica, porque você começa a se sentir excluso da sociedade. Então, você tem hoje que ter uma mente predisposta a aprender. Porque o mercado hoje, ele não está olhando mais para os degrees, ele está olhando para os skills. Então, é mais skills e menos degrees. Não quero saber se você é formado em economia pela London University. Eu quero saber se você sabe fazer uma planilha de Excel, se você sabe fazer uma macro, se você sabe fazer uma regressão linear, se você sabe fazer um desvio padrão, uma média, uma mediana, uma moda. É isso que eu quero. Eu quero saber dos skills e não dos degrees. Então, educação, sim, fará parte da nossa cesta básica de sobrevivência. E educação é tudo aquilo que fica depois que você esqueceu tudo aquilo que você aprendeu na escola. E quando eu falo essa escola, ela pode ser uma escola virtual, ela pode ser uma escola presencial. As empresas hoje, então olha que interessante, hoje os talentos, os novos profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, e até uns 50 a mais, que são profissionais como eu, querem trabalhar em empresas universitárias. Olha que interessante. O que são empresas universitárias? Empresas onde ele aprende, ele se desenvolve, onde ele tem não só um crescimento vertical, mas ele tem um crescimento lateral, onde ele convive em ambientes modernos, em ambientes desafiadores. E aí eu vou te dar um exemplo do que é uma empresa universitária. O Banco Itaú, por 32 anos, foi o maior contratante de engenheiros da Poli. Nos últimos 2 anos, 3 anos, o maior contratante de engenheiros da Poli é o Nubank. Por quê? Porque o Nubank é uma empresa universitária. É uma empresa onde eu aprendo, onde eu me desenvolvo, onde eu conheço gente bacana. E esses talentos dizem o seguinte, Matheus, e aí já vamos para a tua segunda pergunta. Eles dizem o seguinte: onde eu não posso ser, eu prefiro não estar. Eu vou repetir. Onde eu não posso ser, eu prefiro não estar. O que eles estão dizendo, Matheus? Eu não quero trabalhar num banco onde eu não posso ter barba. Você, Matheus, até 2016, com essa barba maravilhosa que você tem, você não poderia trabalhar no Bradesco. Você não poderia trabalhar no Itaú. Porque eles não aceitavam trabalhar com pessoas que tinham barba, com pessoas que tinham uma tatuagem aqui na jugular, ou com pessoas que tinham cabelos pintados das mais diversas cores. Eles não aceitavam esse tipo de pessoa porque eram ambientes únicos. Não eram ambientes onde prevalecia uma pluralidade. E hoje, o mundo das organizações pede diversidade, pede inclusão, pede pluralidade. E essas empresas universitárias, elas abraçaram todas essas causas.
E os talentos que essa juventude que está entrando no mercado de trabalho, e até nós, com mais de 50, queremos trabalhar em empresas universitárias, onde você aprende, se desenvolve, tem desafios, trabalha com gente inspiradora, trabalha em ambientes que você possa ser definitivamente, né? Então, olha como o mundo do trabalho vem mudando e vem exigindo da indústria da educação mudanças substanciais para formar esses profissionais, né, que o mercado de trabalho cada vez mais vem solicitando. Claro, algumas áreas que a profissão é regulamentada, como, por exemplo, um contador, um engenheiro, um médico, um advogado, talvez as mudanças sejam menos bruscas. Mas atividades e profissões que não têm regulamentação, por exemplo, marketing. Você acha que precisa 4 anos de marketing, Matheus, para aprender marketing? 4 anos, estudando os 4 P's, 1 P por ano? Não precisa. Precisa fazer 4 anos de jornalismo? Não precisa fazer 4 anos de jornalismo. Você precisa fazer 4 anos de administração? Não precisa fazer 4 anos de administração. Faz lá 2 anos e depois você vai aprender no dia a dia, nas empresas universitárias, que sabem muito mais do que as escolas. O mercado hoje está muito mais dinâmico que as escolas, né? E as escolas querem mudar muito. Eu vejo isso, a boa intenção das escolas. Eu dou aula nas melhores escolas, todas elas muito sérias, corretas, todas elas com vontade de mudar, mas elas são regulamentadas, né? Então, eu sempre falo para os alunos, qual é a melhor escola para dar aula? A melhor escola para dar aula, Matheus, é aquela que não tem diploma. Essa é a melhor escola para você dar aula. Porque o aluno está lá para aprender, está lá para fazer nota, para apresentar trabalho, ter 75% de participação, responder quiz, né? Ele está lá para aprender. O melhor feedback que ele pode te dar é ele voltar na próxima aula. Se ele voltou na próxima aula, é porque está tudo lindo e tudo maravilhoso, né? Quando ele está num curso regulamentado pelo MEC, ele não pode chegar atrasado, ele tem que ter 75% de frequência. E todos esses protocolos, né, que hoje, não sei se faz muito sentido quando nós estamos falando na formação de profissionais da área de negócios, né? Porque se o indivíduo faz uma área mais científica, né, matemática, biologia, essas matérias mais amplas, talvez sejam diferentes. Mas esses assuntos relacionados a negócios, onde a dinâmica das mudanças é muito forte, as escolas têm uma dificuldade enorme de acompanhar essas mudanças. Quando a gente fala em carreira, né, olha que interessante o que aconteceu nos últimos 40 anos. Os meus avós, eles queriam simplesmente um trabalho. Não importa o quê. Carregar saco de batata, descarregar sacos. Eles precisavam de um trabalho. Os meus pais precisavam de um emprego. Registrado em carteira, INSS, FGTS, para chegar agora com seus 60 e poucos anos e se aposentar, né? Esses foram os meus pais. Eles queriam um emprego formal, carteira assinada, azulzinho e tal. Eu sou de uma geração de carreira, né? Eu sempre foquei em carreira, desenvolvimento de carreira, desenvolvimento pessoal, começar lá como estagiário, analista, coordenador, gerente, diretor, vice-presidente e presidente. E os meus geração, Matheus, como você falou, da vocação, do propósito, né? Eles não têm mais a preocupação com carreira. Eles querem fazer algo que tenha significado, que tenha crenças e que tenha valores parecidos com os deles, né? Onde eles dizem o seguinte: quem faz as coisas, quem tem propósito, faz as coisas de propósito. Quem tem propósito, faz as coisas de propósito. Então, olha como as coisas mudaram em 40 anos. Por isso que hoje as empresas, na geração dos meus pais, dos meus avós, elas contratavam braços. Na minha geração, elas contratavam intelecto. E agora, elas estão contratando coração. Por quê, Matheus? Porque é o seguinte: os assuntos estão tão complexos no dia a dia nas empresas que é difícil você achar especialistas que entendem de inteligência artificial, de blockchain, de criptomoedas, de CX, de CS, de todos esses assuntos. Mas a empresa tem o seguinte: se você tiver uma atitude boa, se você tiver vontade de aprender, que é o que o Alvin Toffler falou, se você tiver um coração altruísta, o que eles falam? Coloca para dentro, joga para dentro, lá dentro a gente desenvolve, né? Deixa ele cair aqui no Nubank, deixa cair aqui no iFood, deixa cair aqui no PagSeguro, na Stones.
coloca para dentro. Vamos contratar atitude, vamos contratar coração, que aqui dentro nós somos uma empresa universitária, vai conviver com gente bacana, com gente interessante, nós temos a nossa academia, a nossa universidade corporativa, e a gente forma a pessoa aqui dentro. Então, elas não estão olhando mais para o teu intelecto, elas estão olhando para o teu coração, para a tua vontade, para a tua atitude, para o teu espírito empreendedor e com a tua vontade de aprender e se desenvolver. Né? Como as coisas mudaram, e mudaram muito, muito, sobretudo na última década. 2010 para 2020 é impressionante, Matheus, a intensidade das mudanças. Eu, que acompanho, que estou no mundo da educação, que sou executivo, estudioso da área, vejo o quanto as coisas mudaram, né? E eu sinto isso no meu dia a dia, porque eu vivo isso. Né? Eu formo gente, dou aula nessas escolas, vejo os meus alunos, eu consigo capturar o espírito da época, porque eu vivo com essa galera aí que é uma galera boa, interessante, bem formada, uma pegada forte, e vejo muitas empresas que não têm essa habilidade de entender o que a gente chama esse novo Zeitgeist, né? Esse espírito da época. Legal, excelente perspectiva, e eu quero apresentar também uma ancoragem na sua fala em relação a skills baseadas em analytics, em dados, em estatísticas, né? Muitos profissionais hoje em dia têm que ter um pezinho ali em ciência de dados, entender um básico de como funciona, a questão de tecnologia atrelada a isso também, linguagens de programação. De fato, infelizmente, o Brasil ainda necessita muito investimento e muita abertura para isso, né? Nós temos grandes escolas americanas, chinesas, que já têm a inteligência artificial acoplada, a tecnologia e a programação acoplada na jornada de ensino, e acho que é um passo de cada vez. Mas eu queria trazer aqui, para você que fala muito disso, e até para a sua bagagem, da transição do marketing em relação a esse mate-marketing, né? Eu queria que você explicasse melhor para a gente o que é o mate-marketing e como, de fato, o marketing vem tendo essa transição nos últimos anos e, quiçá, daqui para frente, o que você vê do marketing como gerador de negócios e como até temática para esse aprendizado que você citou. Bom, Matheus, primeira coisa, nós não podemos confundir números com dados. As pessoas, às vezes, entendem muito de números, tá? Números é diferente de dados. Números é quando a tua capacidade cognitiva é capaz de analisar, de entender, de você olhar para uma planilha de Excel com 200 linhas e 30 colunas. O teu cérebro é capaz de processar, de entender, de compreender, né? Então, eu acho que nós temos boas habilidades com números. Agora, habilidades com dados, eu lhe confesso, Matheus, é muito raro ainda, tá? É muito raro. Porque habilidades com dados, ela não é mais possível através da tua capacidade cognitiva. Você precisa usar inteligência artificial, precisa usar processadores para trabalhar com dados. Eu diria porque o Brasil vem avançando, tá? Mas infelizmente o Brasil forma por ano, 75 mil pessoas em STEM, que quer dizer STEAM, né? Ciências, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Estamos formando 75 mil pessoas por ano. A China está formando 3 milhões por ano. Os Estados Unidos forma 970 mil pessoas por ano, né? Então, nós temos sim uma deficiência, e mesmo assim essas pessoas, elas são muito boas em números. Quando você pega às vezes um engenheiro, vou contratar um engenheiro e tal, a sua grande maioria é muito boa em números, mas não em dados. Dados é um outro estágio, né? E nós temos poucos profissionais no Brasil para dar vazão a essa demanda que nós necessitamos, especializados em dados, né? Muito bem, quando eu olho para o meu grid de competências, para a minha paleta de competências, eu vejo o quanto a área de marketing colapsou nos últimos 6 anos, né? Eu era um profissional de marketing e hoje eu sou um profissional de mate-marketing. Eu era um profissional muito mais com um lado artístico desenvolvido, né, o lado direito do cérebro muito apurado, e hoje eu sou quase que um cientista de dados, né? Tamanha é a minha competência em números que eu vim adquirindo, não que eu tinha,
Daí, em 2014, eu contratei um professor de estatística para mim, para rever média, mediana, moda, desvio padrão, análise linear, a regressão linear, análises preditivas. Eu tive que rever e reestudar novamente esses conceitos para poder lidar hoje, né, com dados. Claro, eu trabalho numa construtora, né? Ainda nós trabalhamos muito com números, né? Na internet, na nossa parte da internet, a gente trabalha com dados, né? Mas predominantemente a minha vida ainda é baseada em números, né? Tenho migrado, tenho cada vez mais incorporado competências de dados. Mas a minha vida hoje é uma vida de matemática, né? CPA, CPC, CPL, CPV, CAC, Trending Desk, First Party Data, Second Party Data, Third Party Data, enfim, todas essas novas terminologias que no final do dia, Matheus, elas vão gerar dados, elas vão gerar números para melhorar a minha capacidade decisória, né? No passado, quando eu me encontrava com você, nos corredores da vida, eu perguntava para você quem é a tua agência de publicidade, né? Hoje eu nem sei mais quem é a minha agência de publicidade. Hoje, quando eu encontro os meus pares no mercado, eu pergunto quais são as martechs que estão plugadas no teu negócio, né? O que são martechs? São startups de tecnologia que resolvem problemas de marketing. E todas elas, no final, geram dados. Eu tenho 42 martechs plugadas no meu negócio. 42. E todas elas geram informações estatísticas para eu melhorar o meu índice de conversão, o meu custo de aquisição do cliente, para aumentar minha conversão com menos investimentos em marketing. E essas 42 empresas dão pau, dão problema, precisa fazer reunião, feedback, contrato. Resumindo, é um caos. É um caos. E isso o que a gente chama de marketing stack, né? O que é marketing stack? Qual é o ecossistema de startups que estão em torno da tua área de marketing? Eu me recordo que no passado, Matheus, quando eu me reunia com as agências de publicidade, era um evento, né? Elas iam assim no final da tarde, 4 horas da tarde, vai vir agência de publicidade, pão de queijo, cafezinho, prepara a sala, porque era um evento, né? As apresentações de campanha. Quantas vezes eu entrei nessas reuniões com um cavalo alazão e saía com um dromedário africano? Tamanho era o volume de mudanças que se faziam nas campanhas, né? Hoje, não tem mais esse rito das agências de publicidade, né? Hoje eu tenho um garoto que trabalha comigo que posta conteúdos nas redes sociais, impacta 300, 400 mil pessoas, ninguém viu, ninguém aprovou, ninguém sabe nada, absolutamente nada, ninguém palpitou. Ele só no final do dia fala o seguinte: olha, eu investi 30 mil reais, eu gerei 5 mil visitas no site, que por sua vez geraram 85 leads, e a minha taxa de conversão é de 1,5. Portanto, hoje eu consegui vender 2 apartamentos. Tem que ser direto, né? E tem essa base. Eu quero também aproveitar, já que a gente teve essa conversa muito produtiva logo no começo, aproveitar para trazer o gancho também dos 4 Fs que você traz aí nas suas palestras, nas suas falas. Se puder explicar um pouco melhor o que são esses 4 Fs aí. Os 4 Fs da vida. Muito bem. Isso é muito importante. Gerenciar não é fácil. Eu estou numa mudança de S, né? E eu tenho um desafio grande agora nesse novo S que eu vou encarar pela frente. Bom, a vida tem os 4 S. O primeiro S é o S da sobrevivência, que geralmente vai até os 25 anos. Não é uma coisa tão cartesiana. Esse modo de grandeza pode ser aos 26, 25, 24, mas é ao menos um número figurativo. É o primeiro carro, 1.0, sem direção, sem trava, sem ar-condicionado, vaga estagiário, vaga de trainee, ganhando R$ 1.700 por mês, que é o que ele chama esse S da sobrevivência. O segundo S é o S do sucesso, que era onde eu estava, que geralmente vai dos 25 aos 50. Você está se desenvolvendo na carreira, ascendendo na carreira, construindo família, criando filhos, estudando, viajando, melhorando o seu repertório, fazendo as suas reservas financeiras, que geralmente vai até os 50. Para alguns pode até ser menos, devido a um evento que aconteceu na vida, enfim. Cada um tem a sua cronologia, né? E eu estava nesse S do sucesso, até os 50, e agora lentamente eu venho mudando de S.
eu estou mudando para o terceiro S da minha vida, que é o S do significado, da significância, do propósito, onde para mim a qualidade de vida não é mais tão importante. Para mim, uma vida com qualidade é mais importante do que uma qualidade de vida. E eu vou lhe ser sincero, Matheus, não é fácil essa transição. Eu acho que eu fui muito bem no S da sobrevivência, né? Consegui superar bem a sobrevivência. Eu acho que eu fui muito bem nessa jornada do S do sucesso, mas eu lhe confesso, não é fácil você migrar para esse terceiro S, que é o S do significado, né? Onde eu vou ter uma carreira autônoma, nos próximos anos eu não vou ter mais um sobrenome corporativo, eu vou ter que desenvolver novas habilidades, né? Eu vou ter que dar mais valor ao tempo, né? Lembre-se, eu passei a vida toda ouvindo assim, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Daqui para frente, no terceiro S, tempo não é mais dinheiro, tempo é vida. Tempo é vida. Os meus filhos já falam isso com 20 anos, né? A geração deles, né? Falam, cara, você está falando isso com 20 anos. Eu agora, com 54, estou falando isso. Bom, novos tempos e ok, né? E por último, você tem o S do sossego, né? Que vai dos 75 em diante, então, onde está minha mãe, né? Que é o S que a gente chama do sossego, da tranquilidade, que aí você está contemplando os seus dias, né? Onde você começa a enxergar inevitavelmente o encontro inevitável da finitude com a morte, né? Então, eu tenho aí 20 anos pela frente, 22, 23 anos bons pela frente, para viver com significado. Eu te confesso, não é fácil, eu estou tentando levar bem esse S, né? Já entrei nele e estou tentando, de alguma forma, fazer com que essa jornada desse terceiro S seja uma jornada tão vibrante como foi o primeiro e o segundo S. Nosso bate-papo de inovação, tecnologia e assim acaba sempre permeando na questão de educação, estado e até a questão do gig economy, né? Porque está muito fácil, né? Puxa, Matheus, eu não estou te ouvindo, viu? Acho que a tua conexão está ruim, não consigo. Alô? Opa, a conexão ficou muito ruim e eu não consegui capturar a sua pergunta. Tá, eu tô puxando aqui o que nós falamos em relação à tecnologia, à inovação, tudo está muito bem atrelado, justamente pelo fato que nós estamos vivendo um contexto, pegamos aí de 2000, início da questão de internet, né, sendo a globalização vindo, aí 2010 muito mais enfoque em indústria 4.0, a gente vai ter nos próximos anos aí a chancela do 5G, que sai do 6G, que na Ásia já está sendo desenvolvida. Então, tecnologia, de fato, ela está exponencial, ela está numa escala exponencial. Enquanto que nós temos que dar um passo para trás em questão de educação, informação e aprendizado, e principalmente no Brasil, que nós sabemos das nossas lacunas. Em relação a isso, de tudo que nós falamos de foco, propósito, existem pessoas que trabalham 8 horas por dia para, no final das contas, ganhar um salário e sobreviver, né? Então, você já disse esse S. Existem pessoas que trabalham 24 horas por dia para um sonho, um propósito. Queria que você puxasse um pouco também essa questão de como você, Buzzarello, se vê. Você já falou um pouquinho, mas eu queria ainda assertivamente falar isso, justamente porque hoje nós temos no mercado diversidade, inclusão, mas eu acho que ainda, você pode muito bem falar, que no cenário corporativo existe a questão de um olhar no aging, a questão etária. Eu acho que ainda é muito pontuado isso. E não necessariamente porque a pessoa é mais velha que ela será mais competente. Talvez ela tenha mais experiência para lidar com certas adversidades, mas não necessariamente ela será melhor. Justamente por isso nós temos essa inclusão de diversas pessoas, diversas faixas etárias, de diversas pessoas de gêneros, números e graus aí nas empresas. Como você vê, Buzzarello, nessa dualidade, dessa perspectiva de transição? Você já disse isso, mas eu queria pontuar ainda mais. E como você vê os profissionais mais novos entrando no mercado de trabalho? Justamente porque é importante falar de educação, porque eu volto a dizer, educação está muito ligado à inovação, né? Porque sem as nossas competências desenvolvidas, como a gente vai nos questionar status quo para aplicar tecnologias, impacto, essa exponencialidade que nós estamos vivendo no momento atual. Então, eu passo a bola para você pontuar ainda mais nesse sentido
mas trazendo uma perspectiva pessoal, porque você tem uma vivência aí de mercado muito importante. Eu acho que todos aqui que nos acompanham e irão nos acompanhar, acho que é de muita relevância. Muito bem. Olha, nós temos no Brasil, acho que agora a grande frente aí de diversidade passa a ser a questão da idade, né? Eu acho que o Brasil vem avançando, talvez falte muito, mas a gente já vê bons debates relacionados à questão de gênero, à questão de orientação sexual, à questão de raça, né? Esses assuntos estão muito em voga e estão muito em pauta, e eu acho que é uma agenda muito positiva que nós temos pela frente. Mas quando você fala em diversidade, o que está escrito na palavra diversidade? Idade. Idade. No Brasil, a partir agora de 2021, você passa a ter mais avós do que netos no Brasil. Ou seja, o Brasil entra num processo de envelhecência. E você tem, sim, no Brasil, algumas pessoas chamam de ageism, outras chamam de etarismo, outros chamam de idadismo. E eu prefiro chamar, na linguagem nossa português, né, nativa portuguesa, é velhofobia. Você tem, sim, no Brasil, um preconceito relacionado à velhofobia, sobretudo em algumas áreas. Por exemplo, a minha área de marketing, né? A nossa área de marketing é uma área que tem um preconceito criminoso com a idade, né? O fato de eu ter mais de 50 anos, eu sou excluído de uma série de processos seletivos. Porque as empresas dizem o seguinte, eu vi recentemente o presidente de uma grande instituição financeira falar o seguinte, eu demorei 4 meses para contratar o meu vice-presidente de marketing e a condição para eu contratá-lo é que ele não podia ter mais de 40 anos. Ou seja, eu estava fora do processo. Eu estou no auge da minha carreira, com 54 anos, tendo um domínio relativamente bom de todos esses ambientes digitais, estou com esse mindset dessa nova economia e tal, e eu estaria fora desse processo só porque eu tenho mais de 40 anos, né? Os headhunters me ligam, mas recorrentemente, me pedindo alunos, me pedindo profissionais, porque eu conheço muita gente do mercado, e todas as vezes eles me perguntam, Buzzarello, eu preciso de um cara para fazer transformação digital, para trabalhar com marketing digital e tal, assim, não pode ter mais de 40 anos. Mas eu falo, mas por que ele não pode ter mais de 40 anos? Você diz assim, que eu não poderia, então, me candidatar a essa vaga? Não, ele falou, não sou eu que quero, é o meu cliente que me pediu que não fosse, a profissional tivesse mais de 40 anos. Isso é crime. Isso é crime. Isso é um preconceito criminoso que dá prisão, né? É a mesma coisa que você falar, não contrata alguém que tenha a cor de pele A, B, C ou D. Eu não contrato ninguém que tenha essa orientação sexual. Não contrato ninguém com mais de 40 anos. Isso é crime, né? Então a gente vê isso muito forte. Muitas empresas, de forma velada, não contratam profissionais com mais de 50 anos porque eles oneram o plano de saúde. Porque eles oneram significativamente o plano de saúde, né? Recentemente, um amigo meu foi trabalhar numa startup, tem 58 anos, né? Nessas horas é importante as pessoas compreenderem a diferença de diversidade e inclusão. São coisas completamente distintas. E muitas vezes se confundem diversidade com inclusão. Diversidade é eu convidar você para a festa. Inclusão é eu convidar você para dançar, né? Diversidade é eu convidar para você jogar no time. Inclusão é eu deixar você jogar no time, né? Então é o seguinte, a startup, para fazer bonito, fala, vamos contratar um cara de 57 anos. Isso é diversidade. Bacana? Então, ela colocou uma pessoa com mais de 50 anos para conviver com toda a... Isso é diversidade. Só que nessa empresa, o pessoal trabalhava em mesa de debolim, em cadeira de boteco e tal. E esse meu amigo falou, eu tenho 57 anos, eu não preciso trabalhar numa cadeira de boteco. Eu preciso ter uma cadeira ergonômica. O meu corpo, a minha natureza, não é a mesma natureza do garoto que tem 25, 26 anos. Resumindo, ele não foi incluso, ele estava excluso. Ele estava excluso, né? Quantas vezes as empresas, você já deve ter ouvido isso, né? Eu vou até pedir um disclaimer para eventualmente não ter nenhum problema para quem está nos ouvindo. É apenas um exemplo didático do que não tem que ser feito, da qual eu não concordo, discordo, né? Quero usar como pedagogia aqui para a gente compreender, né? Você está numa empresa, numa reunião, chega alguém e fala o seguinte, eu quero saber se alguém é macho para tomar essa decisão. Concorda que você não foi inclusivo nessa hora? Tá bom, eu tenho uma mesa mulheres, eu tenho
colaboradores da comunidade LGBTQ+, e alguém chega na mesa e fala: eu quero saber se alguém é macho para tomar essa decisão. Você concorda que eu não fui inclusivo? Eu posso ter diversidade na mesa, posso ter pluralidade na mesa, mas eu não estou gerando inclusão. Se você fala que tem que ser macho para tomar decisão, então quem não é macho está desabilitado a participar daquela reunião. Então, é muito importante discernir bem o que é diversidade do que é inclusão. Porque eu tenho visto muita empresa fazendo trabalhos bons de diversidade, mas pecam na inclusão. Né? Chama você para o baile, ok, mas não te convida para dançar. Né? Recentemente eu vi uma presidente de uma fintech dizendo o seguinte: na minha empresa 25% são mulheres, 19% são afrodescendentes, 23% são homoafetivos e tal, e a idade média dos meus executivos é 29 anos. Matheus, novamente eu estaria fora do processo seletivo. Eu não poderia participar dessa empresa no auge da minha carreira, só porque eu tenho 54 anos. Né? Então, claro, eu não estou dizendo que você só tem que contratar pela idade, mas no meu LinkedIn aparece a minha idade. E muita gente já me cortou de processos seletivos porque eu tenho 54 anos. Né? Você tem que me analisar as minhas competências. Claro, tem muita gente, mas muita gente com mais de 50 anos hoje, Matheus, que descasou competências. Né? É um cara que é uma pessoa que não se desenvolveu profissionalmente, que não aprendeu, que não se aprimorou. E aí a questão não é da idade, a questão é das competências. Né? Não pode reclamar que o mercado está sendo injusto com a idade. Às vezes o indivíduo não, né? A pessoa, desculpa, não se desenvolveu, né? Não se aprimorou e descasou competências. O mercado é cruel também. Né? Agora, você olhar no LinkedIn e simplesmente ver que a pessoa tem 54 anos e excluir do processo, né? Esse é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil. Lá fora é menos, tá? Lá fora é um pouco menos. Mas no Brasil, a gente tem visto aí vários exemplos, né? Esse do plano de saúde é velado, tá? Isso é velado. Porque o seguinte, quando eu passo a ter mais de 50 anos, por exemplo, um plano de saúde, se eu pago, por exemplo, uma mensalidade de R$ 2.500 até os 49 anos, quando eu completei 50 anos, essa mensalidade vai para R$ 3.200. Só o fato de eu ter mudado um ano. Né? E com detalhe, a possibilidade de eu também usar mais o plano de saúde é maior, porque eu tenho mais idade. Então, as empresas estão cortando a contratação de profissionais com mais de 50 anos porque eles vão onerar o plano de saúde. É triste, né? É muito triste num país que está entrando num processo de envelhecência, né? Onde você tem mais avós do que netos. E nunca na história do nosso país, e não é só do país, é do mundo, mas do Brasil, com muito mais vigor, por aquilo que nós conversamos no início da nossa conversa, que é a questão da educação. No passado você falava o seguinte: os jovens estão perdidos, não sabem que carreira escolher. Matheus, eu diria para você que mais de 90% das pessoas com 50 anos ou mais estão perdidas. Porque elas não sabem o que elas vão fazer com os próximos 25, 30 anos. Porque a carreira colapsou, porque as competências descasaram, porque o mundo mudou e porque você tem que se reinventar. Você tem que fazer todo um reskilling das suas competências e talvez começar uma nova atividade do zero. Né? Eu não sei se você concorda, né? Eu, baseado em todas as conversas que eu tenho, eu converso com muita gente, faço essa pesquisa informal, quando eu pego plateias com mais de 50 anos, as pessoas reconhecem a dificuldade de entenderem como é que serão os próximos 25 anos. Porque até uns 10, 15 anos atrás, você com 45 anos estava resolvido. Né? Marqueteiro era marqueteiro, advogado era advogado, médico era médico, ok? Mas os médicos também precisam se reinventar, precisam se requalificar, precisam aportar novas competências. O contador, o advogado, o arquiteto, o engenheiro, o profissional de marketing, tantas outras profissões. Né? Então, é por isso que o Brasil está entre os maiores consumidores de ansiolíticos do mundo. Né? Porque existe uma ansiedade em relação ao que essas pessoas com mais de 50 anos vão fazer. E aí, Matheus, eu também me incluo, tá? Eu também tenho as minhas dúvidas, as minhas inquietações, as minhas angústias, as minhas frustrações, porque eu tenho uma jornada pela frente onde eu sei que o caminho ficou mais estreito para mim. Né? O caminho está muito mais estreito do que há 10 anos atrás. Né? Então eu vou ter que ser muito hábil, achar as minhas vocações, o meu propósito, desenvolver novas habilidades para continuar a minha jornada aí com uma certa decência.
Porque a gente tem visto muita Sim. gente aí com mais de 50 anos, infelizmente, encontrando dificuldades por esse preconceito etário que tem. Sensacional, Buzarello. Eu concordo de fato com as suas palavras. Eu corroboro também que nunca antes visto, né, na nossa história, existem dois elementos aí, tanto na questão de gestão quanto na própria questão pessoal, que dois elementos que antes eram os QIs, né? Quem tem mais QI, mais intelecto é melhor. Hoje nós temos essa transição para o quociente emocional, né? Pessoa que tem esse equilíbrio emocional, muito bem citado por você, questão de ansiedade, pessoas nessa pandemia, infelizmente, nós tivemos aí números absurdos de pessoas com depressão e ansiedade, né? Então, a pessoa que tem um equilíbrio emocional elevado, ela é muito bem colocada, né, nessas tomadas de decisão, de carreira. E outro também, questão de transformação digital e tecnologia, né, o quociente digital, né, o quão preparado nós estamos para esse mundo cada vez mais em transformação. Eu queria chegar aqui, agradecer a nossa jornada de conversa e que você pudesse trazer de tudo que nós falamos, pontualmente, algo que deixasse como mensagem para esse tema que nós citamos aqui, para todos que irão nos escutar e que estão nos acompanhando. Olha, quando a gente fala nesse coeficiente digital, coeficiente de digitalização, transformação digital e tal, quando se fala em transformação digital, o digital é a parte mais fácil. É a parte mais fácil de tudo. O mais difícil, Matheus, é a transformação. Essa é a parte mais complexa. Porque o digital hoje está fácil, está barato, ele está cada vez mais intuitivo. O problema é as pessoas mudarem. Por isso da importância, Matheus, de todos nós termos uma alma digital e não armas digitais. Porque armas digitais todos nós temos, né? Você tem uma conta no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Todos nós temos, né, armas digitais. Mas o que é uma alma digital? Olha que interessante. Se vamos pegar do dia 12 de março para cá, pandemia para cá. Olha quantas coisas mudaram. Para orar, você tinha que ir para uma igreja. Para almoçar, você tinha que ir para um restaurante. Para comprar, você tinha que ir para um supermercado. Para fazer uma consulta médica, você tinha que ir para um consultório. Para estudar, você tinha que ir para a escola. Para trabalhar, você tinha que ir para a empresa. Para julgar, você tinha que ir para um fórum. Para confraternizar, você tinha que estar fisicamente, com pessoas fisicamente no lugar estabelecido. Né? Eu dei aqui para você 10 exemplos, né, de mudanças muito substanciais que nós saímos do analógico para o digital. Então, o que é uma alma digital? É você incorporar esses hábitos digitais, essas atitudes digitais, esse comportamento digital, né? E não somente ter armas digitais. Então, vou dar um exemplo. Na pandemia, eu vi uma cena de um corretor, não era nosso, mas um corretor do mercado, que um casal queria comprar um apartamento, a filha estava em Bruxelas, o casal em São Paulo, e o casal queria que o corretor fosse até o apartamento decorado, fizesse uma live de lá do apartamento decorado para mostrar os detalhes do apartamento decorado para a filha que estava na Bélgica. Esse corretor não tinha um smartphone adequado, ele não tinha um pacote de dados e ele não sabia fazer uma videocall. Ele não sabia criar uma videocall. Resumindo, esse profissional não tem alma digital. Ele tinha armas digitais. Ele tinha uma continha no Instagram, ele postava os negócios no Insta e no Facebook. Mas ele não tinha uma alma digital para compreender que um cliente agora está em São Paulo, o futuro morador, que a filha está na Bélgica, e ele tinha que estar no empreendimento no Brooklyn. E ele não conseguiu incorporar essa alma digital. Então, todos nós temos que nos digitalizarmos. Por quê? A digitalização do nosso modo de vida implicará na criação explosiva de novos negócios. Eu vou repetir. A digitalização do nosso modo de vida implicará na criação explosiva de novos negócios. Isso quer dizer o seguinte: se você não incorporar esses hábitos digitais para essas várias coisas que eu falei, eu dei aqui 10 exemplos, aí, Matheus, eu lamento informar quem estiver nos ouvindo, né? A jornada vai ser dura. Né? Porque tudo que pode ser escrito, falado, visto e ouvido vai virar dito.
tudo que pode ser escrito, falado, visto e ouvido vai virar clique. Então, digitalize-se ou morra. Digitalize-se ou morra. Né? E falar que não dá para aprender é conversa de perdedor. Porque tem muita coisa bacana. Hoje, a maior universidade do mundo é o YouTube. Você sabe qual é o recurso mais usado do YouTube? O retornar. Porque o indivíduo que está aprendendo, né, ele não compreendeu, ele volta uma vez, volta duas, volta 3 vezes. Numa sala de aula, né, Matheus? Ele às vezes tem vergonha de perguntar para o professor, ele vai para casa com dúvidas. Se ele perguntar mais de 2 vezes na sala, ele vai sofrer bullying dos amigos. Né? E quantas vezes você foi para casa com dúvidas, com vergonha de perguntar? No YouTube, você volta quantas vezes você quiser. E no YouTube, você tem tutorial para tudo. Né? E se você não se contentar, é só você entrar em várias plataformas como o Orkana, como o Austral, como o Get Ninjas, e contrata um professor para te dar aula de Big Data, de inteligência artificial, de Excel, de CX, de CS, qualquer uma dessas frentes. Sensacional. Estejamos, então, abertos a aprender e a nos tornar uma melhor versão de nós mesmos, né? Porque senão, Exatamente. De fato, sem esse mindset de crescimento, sem essa mentalidade, estamos fadados ao insucesso. Ao insucesso, né? Zé, para a gente chegar... Desculpa, só para a gente chegar ao final... Opa! Eu só vou já deixar a palavra para você final, mas só para a gente finalizar, quando você terminar a sua fala, por gentileza, nos traga dicas de livros, séries, documentário, ou um livro que tenha te impactado aí em jornada pessoal, profissional, e daí a gente já faz esse bem bolado no fechamento. Tá bom. Olha, nos dias atuais, a curva de esquecimento é mais importante do que a curva de aprendizado. Né? A curva de esquecimento hoje é muito mais importante que a curva de aprendizado. Né? É mais importante você jogar as ideias velhas fora do que aportar ideias novas para dentro. Né? Então, precisa-se sim fazer um trabalho de regienização no nosso mindset. Não é fácil, tá? Não é uma tarefa das mais tranquilas. Tá? Eu fui a vida toda, Matheus, moldado pelo PCC. Planejamento, Comando e Controle. E depois de 36 anos de carreira, não é fácil você tirar esses dogmas do PCC que estão impregnados no meu intelecto e mudar para um mindset mais lean, mais horizontal, mais colaborativo, mais co-criativo, mais vulnerável, né? Mais conversacional. São outras formas. Né? Eu vejo pelo meu time lá, para gerir meu time, quantas mudanças que eu tive que fazer no meu grid de competências enquanto líder para poder continuar sendo um executivo atrativo, respeitado não só pelos meus liderados, mas pelos meus alunos. Mas eu tive que fazer muitas concessões e jogar muita ideia velha que eu tinha fora, né? E aprender coisas novas, né? E com muita humildade, tá? Com muita humildade. Porque a minha experiência, Matheus, é uma experiência muito boa. Não tenha dúvida, a minha experiência é uma experiência muito boa, mas é uma experiência antiga. É uma experiência completamente antiga, que não faz mais sentido para os dias atuais. Então você tem que ter um preparo psicológico para suportar, né? Aliás, eu sou no dia a dia avaliado como executivo, sem que a empresa cite em nenhum lugar. Eu sou avaliado pela quantidade de incertezas que eu sou capaz de suportar. Eu sou avaliado pela quantidade de incertezas que eu sou capaz de suportar. É dessa forma que a empresa me avalia como executivo. Se eu tivesse que encerrar aqui, eu diria 2 coisas. Não parem de estudar. Faço muita hora bar. Né? Deixa eu explicar o que é hora bar. Né? Hora bar não é tomar cerveja na boteca, é participar de eventos, congressos, seminários, fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Isso aqui é uma hora bar. Paramos 11 horas da manhã, nós dois, para bater um papo, falar sobre todos esses assuntos. Participar de eventos, seminários, congressos, cafés da manhã. Aliás, esse hoje, na minha escala hierárquica de aprendizado, a minha principal fonte de aprendizado hoje é a hora bar. Depois vem o WhatsApp, grupos de WhatsApp que eu participo, grupos muito específicos, de temas muito específicos. Depois vem a empresa, que é a minha terceira fonte de aprendizagem, a empresa que eu trabalho é uma empresa muito universitária. Depois vem o LinkedIn, que tem sido uma fonte muito importante para mim. Depois o YouTube, depois
os cursos online, depois os e-books, né? E por último, a escola. A escola até 15, 20 anos atrás era a minha principal fonte de aprendizagem. Hoje a escola, na minha escala hierárquica pessoal minha, isso é uma escala hierárquica minha, é o último lugar que eu aprendo, né? Tem outras formas de aprender. E a hora bar é o que ganha maior relevância no meu dia a dia. Então, não deixem de fazer hora bar. Por quê? A inteligência do grupo é mais inteligente que o mais inteligente do grupo. Não tem mais silêncio ou gênio pensando, né? A inteligência do grupo é mais inteligente que o mais inteligente do grupo, né? A sala é mais poderosa que o indivíduo. Olha, se eu tiver dar algumas dicas de coisas que eu tenho lido, olha, um filme que me marcou muito é um filme de 2006, ele não está no Netflix, não está em lugar nenhum, né? Ele está no YouTube, mas a qualidade é boa no YouTube, chama-se O Clube do Imperador. É um filme que eu já assisti 3 vezes, agora estou querendo assistir com meus filhos, que já estão em idade de compreender o filme. É um filmaço, um filmaço, um filmaço. E o segredo é, nos primeiros 5 minutos do filme, nos primeiros 4 minutos, é uma frase que ele diz o seguinte: o fim depende do começo. Se você capturar essa frase, você vai entender o filme. Mas é um filmaço, um filme maravilhoso para a vida. Tá? O Clube do Imperador. Você vai encontrar em DVD, mas imagino que a nossa audiência não tenha mais DVD, mas tem no YouTube, só no YouTube, né? Bom, em relação a livros, eu leio muitos livros chatos, né? Livros de negócios, duros, que eu tenho até medo, às vezes, de indicar para os alunos. Mas eu li um livro que eu acho que ele faz muito sentido para os dias atuais, chamado Plataforma, de 2017. Então, os negócios vão girar em torno de plataformas. Negócios, as nossas carreiras estarão em plataformas. O mundo será uma plataforma. E eu assisti agora uma série no Netflix que eu gostei bastante, ela está passando até batida aí da crítica, chamada, é uma série de 5 episódios, chamada A Era dos Dados. Muito bacana, bem agradável, bem compreensivo, chamado A Era dos Dados. E eu recomendo para quem não quer ler negócios, ler os livros do Rubem Alves, né? Que foi um grande poeta, escritor nosso, ele teve alta celestial em 2012, morreu, né? Mas ele tem livros maravilhosos e ele tem uma frase que me ajuda muito no meu dia a dia, resumindo a conversa que nós tivemos aqui nessa 1 hora. Ele diz o seguinte: quando eu me observo, eu me desespero. Quando eu me comparo, eu me tranquilizo. Olha que interessante. Quando eu me comparo, quando eu me observo, eu me desespero. Quando eu me comparo, eu me tranquilizo. Ai, meu Deus, é muita mudança, muita transformação, muita coisa para aprender, não sei se vou conseguir acompanhar. Aí, quando eu falo com o Matheus e com todos os meus amigos da minha rede de relacionamentos, eu me comparo, eu me tranquilizo, porque está todo mundo desbossolado, tanto quanto eu. Zé, gratidão, super bate-papo, mas eu posso dizer aqui, certamente, que faz parte aí no nosso bate-papo, foi de excelência, agradeço que estiveram conosco. Zé, gratidão mais uma vez, tenha um excelente final de semana, saúde aí para você, para toda a família e para todos que estiveram conosco e estarão conosco. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Boa sorte para você, força nos teus desafios.